São nossos convidados, os fiscalistas Nuno Cunha Bernabé e João Espanha. Muito boa tarde aos dois. Obrigada por estarem connosco. João Espanha, comece por si. Isto é um típico orçamento de direita daquilo que já conhecemos? Não, de todo. Era o que faltava. Este orçamento, aliás, parece-me um orçamento socialista recauchutado, com a ligeira diferença da descida marginal da taxa do IRC e mais algumas, enfim, pequenas alterações no que diz respeito a, enfim, que vão mexer com a base tributável, quer do IRS, quer do IRC, mas são questões de detalhe. Não digo que seja mau. Então podia ser um orçamento de continuidade, digamos assim. Em certo sentido é. Aliás, há uma coisa que, em certo... há poucos dias, se não estou em erro, o preço do petróleo caiu e o Governo aproveitou para cancelar um benefício que fez subir o imposto sobre os produtos petrolíferos. Portanto, continuamos a ver algo que era uma tendência dos governos socialistas, que é falar muito da tributação direta, mas depois, subrepticiamente, ir buscar a receita à tributação indireta, que normalmente é regressiva e tem um impacto, designadamente no caso do imposto sobre o petróleo, em todo o tecido produtivo e que depois vai determinar aumento de preços. Mas, enfim, são maneiras de lidar com o fisco que politicamente rendem, não são, na minha perspectiva, as melhores. Considera que também é um orçamento de direita, este orçamento aquilo que conhecemos até aqui? Não sei se é um orçamento de direita, é um orçamento que, enfim, por aquilo que veio a público, o orçamento ainda vamos ver exatamente o que ele é. Considero que é um orçamento que tenta, dentro daquilo que é politicamente possível, com a maioria que o Governo tem, apontar um caminho que me parece, apesar de tudo, um pouco diferente daquilo que vinha a ser seguido pelo PS. No que é que nota essas diferenças? Na questão do IRC. Eu acho que a grande, enfim, falando em linhas vermelhas, ou repetindo a expressão linhas vermelhas do lado da coligação do Governo, eu diria que a linha vermelha para o Governo é o IRC. Eu acho que isso resulta de uma concepção diferente daquela que é a forma de dar mais rendimento às famílias, às pessoas em geral. E é uma forma que passa, pelo menos a médio prazo, não tanto pelas reduções diretas de IRS, mas sobretudo por um estímulo maior à economia e ao crescimento económico. E isso, daí a insistência com o IRC. Nesse sentido, consegue ver daquilo que, como é óbvio, ainda não conhecemos o documento todo, ainda não nos foi sequer apresentado, mas conseguimos ver medidas capazes de reformar o país? Não conseguimos, mas há umas... Não conseguimos, quer dizer, admito que não, admito para já e admito que depois do processo parlamentar de gestão do orçamento, provavelmente ainda menos. Não faça já essa antecipação, que eu tinha também essa pergunta. Ainda menos. Acho, no entanto, que há um aspecto aqui que eu penso que terá sido focado ontem, penso pela AD, na pessoa do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é este orçamento é um orçamento importante porque nós temos uma quinta tranche de PRR para o ano que vem. E a quinta tranche de PRR para o ano que vem é uma tranche que está associada a uma reforma da administração pública. Portanto, não é irrelevante todo termos orçamento. Nós andamos, de facto, muito preocupados com aquilo que é esta discussão política, este passar de responsabilidade de IRS e IRC, mas o orçamento é, de facto, importante para as reformas que nós precisamos de fazer e para as quais temos, no fundo, um cheque à espera e que, se não fizermos, não vamos aproveitar. Mesmo que não seja um orçamento perfeito, é melhor ter orçamento que não ter. É melhor, se é para fazer reformas, é fundamental ter um orçamento. Consegue vislumbrar capacidade de reformar neste documento, naquilo que se conhece até agora? Não, mas, enfim, como disse o Nuno... Será esse um dos eixos do Governo? Por isso é que pergunto. A reforma a fazer-se no curto prazo, como o Nuno referiu, não passa tanto pelo conteúdo do orçamento, passa pelo facto de haver ou não orçamento. E, portanto, nessa medida é importante que o orçamento seja aprovado. Vamos lá ver se o Dr. Pedro Nuno Santos está para aí encaminhado. Agora, em termos de orçamento, eu só falo, obviamente, da parte da receita fiscal, porque no que diz respeito às despesas, enfim, é melhor estar calado. O que é verdade é que aquilo que podemos dizer, as duas linhas vermelhas eleitas pelo PS e as duas bandeiras que o PSD ou a AD trouxeram para cima da mesa, uma delas era completamente indefensável, na minha modesta perspectiva, o IRS jovem. Já o modelo do PS era uma coisa absolutamente descabelada. E este modelo de meio caminho também não lhe parece boa ideia? Isto não tem, do meu ponto de vista, nenhuma aderência sequer a um princípio tributário, qualquer que ele seja. É, na minha perspectiva, um benefício fiscal muito mal amanhado, cujo objetivo ou cujo propósito é praticamente impossível de avaliar e, portanto, não se mexeu. Pronto, no que diz respeito ao princípio da igualdade, enfim, teríamos muito que discutir. Eu, aliás, fui dos primeiros a dizer que não concebia como é que era possível que um fulano solteiro de 35 anos
não pagasse 15% de IRS e o fulano ao lado de 36 anos com 2 filhos e pagar uma casa pagasse 50%. Acho que isto não cabe na cabeça de ninguém, portanto não sei o que é que passou pela cabeça de quem engendrou essa medida. Mas queria dizer que, quanto à primeira linha vermelha, estou absolutamente de acordo, mais vale não mexer, ou se mexessem era para revogar. No que diz respeito ao IRC, acho, como alguém disse alguma vez, é pouquinho, mas dá um sinal. E não é um mau sinal. É melhor haver mesmo uma descida de um ponto que não haver nada. Do que não haver nenhuma, por um lado, e sobretudo sinaliza, quer aos agentes políticos, quer eventualmente lá para fora, que o caminho que Portugal virá a seguir num futuro mais ou menos próximo será uma tentativa de igualar o que são as taxas de imposto em Portugal sobre as empresas àquilo que se faz na maioria dos países da OCDE. Todavia, há uma coisa que se devia fazer, e gostava muito que aparecesse neste orçamento, infelizmente não vai aparecer, era acabar com as derramas estaduais. Que isso é uma coisa absolutamente... É um pedido que temos ouvido muito ao longo dos últimos anos, na verdade, sempre que se fala de orçamento do Estado. O Nuno Cunha Bernabé falava há pouco na hipótese desta proposta, que vai ser conhecida dentro de poucos minutos, ser completamente diferente no final de todo este processo legislativo, porque a verdade é que pode existir as chamadas maiorias, as coligações negativas no Parlamento e a proposta acaba por ficar totalmente desvirtuada e com isso também colocar de alguma forma em causa aquele que é o dinheiro que o Estado tem para gastar em 2025, não é? Pode causar, para além disso, problemas orçamentais sérios. Eu acho que é assim, eu acho que se a pressão até este momento, ou até daqui a poucos minutos, de alguma forma, em termos públicos, esteve muito do lado do Partido Socialista e na questão do acordo, acho que a pressão agora, rapidamente, quando passarmos, rapidamente não, mas daqui por 15 dias, 3 semanas, quando passarmos a especialidade, vai cair do lado do Governo, porque vai ser preciso perceber o que é o mínimo de orçamento no qual o Governo se pode rever. Vai depender muito daquela que for a postura do PS na própria discussão na especialidade, das medidas que o grupo parlamentar do PS eventualmente quiser propor. Vou ter que o interromper. Nesta altura seguimos para o Ministério das Finanças, porque a realização assegurada. Vamos agora à análise. São nossos convidados os fiscalistas Nuno Cunha Bernabé e João Espanha. Boa tarde aos dois uma vez mais. Nuno, há pouco interrompia-o para lançar esta conferência de imprensa, mas a verdade é que ouvimos aqui por mais que uma vez o Ministro repetir que esta proposta, reduzindo impostos, não agrava nenhum imposto indireto. Isto é, de facto, uma novidade, é importante sublinhar este aspecto. É uma novidade, quer dizer, acho que é preciso analisarmos o documento no detalhe, porque correu a pente fino, mas é, de facto, uma novidade relativamente àquilo que eu acho que nós, até profissionalmente, estávamos habituados ao longo de muitos anos. Vamos verificar se é, de facto, assim, mas também é assim, a trajetória que está prevista para a economia encarrega-se de fazer com que a receita fiscal, no fundo... Suba sem ser preciso subir impostos, não é? Exatamente. Também é isso que nota, porque o João Espanha falava disso exatamente, mas até ver, e pelo menos que tenhamos percebido, não há de facto aqui nenhum aumento dos impostos indiretos. Não, mas como referiu o Nuno, a economia ou o crescimento da economia encarrega-se de fazer aumentar a receita. E há também aqui esta questão do ISP, porque a verdade é que o Governo espera um encaixe de mais de 20% com os impostos sobre os combustíveis, não é? Portanto, também não dá sinais de alterar aquela que tem sido a estratégia das últimas semanas. Não, vamos lá ver. Por um lado, não há aumento de taxas na maioria dos impostos indiretos, é verdade, mas a receita vai crescer. No que diz respeito ao imposto sobre os produtos petrolíferos, o que temos é o levantamento da taxa sobre o carbono, etc. E, portanto, voltamos ao regime que tínhamos antes da pandemia, se não estou em erro, e, portanto, pode-se dizer que, de facto, não há um aumento, mas, na verdade, aumenta 5% ou 6%. Enfim, a receita continua a ser a mesma. Isto é, falamos muito de impostos diretos, baixamos um bocadinho dos impostos diretos, continuamos a assentar nos impostos indiretos, que por natureza são regressivos. Mas também não vale a pena fugir muito do... A realidade é muito dura e é o que é. As receitas fiscais em Portugal assentam sobretudo no IRS e no IVA. E, portanto, esses dois impostos têm que gerar dinheiro suficiente para que a festa continue. E a despesa preocupa-o. A verdade é que também ouvimos o Ministro, foi questionado precisamente sobre isso, explicou que grande parte da receita, quer para o próximo ano, já vem do orçamento de 2024. Essa é uma explicação que lhe parece plausível? Sim e não. Vamos lá ver. Não foi apenas, não foi a única dada, certo, mas também foi uma das explicações. Admito que sim, e estas coisas têm sempre nuance e variações. É verdade que este governo, desde que entrou em funções, se tem dedicado a dar resposta a uma série de reivindicações salariais, sobretudo da área da função pública, dos serviços essenciais,
segurança, etc, etc, etc. Isto é, havia uma enorme fome de recuperar rendimentos por parte de uma série de classes profissionais, sobretudo ligadas ao governo, ainda para mais, fome essa que estava agravada pela circunstância de termos tido um período de inflação acelerada e, portanto, a perda de poder de compra era muito grande. Eu diria que tudo aquilo que o governo anterior foi empurrando para a frente, depois acabou por cair no colo destes senhores, e estes senhores acabaram por, em certa medida, fazer aquilo que eventualmente se poderia ter vindo a fazer paulatinamente ao longo dos anos, evitando dessa maneira que tivesse que ser feito tudo de uma vez. Se tinha que ser feito ou não, eu diria que é algo estranho um país como Portugal ter uma receita e uma carga fiscal crescente de forma quase exponencial desde 2012 até 2024 e, ao lado, termos a qualidade dos serviços públicos a cair de uma forma exponencial desde 2012 até 2024. Aí sim eu pergunto para onde é que foi o dinheiro. Olhando também para aquilo que foi sendo dito, a verdade é que o Ministro deixou apelos à responsabilidade à oposição para não alterarem muito este orçamento agora na discussão e na votação na especialidade, deixando esse alerta de que é importante ainda assim manter o excedente que está previsto de 0,3%. É um risco sério que se corre, tendo em conta o momento político que se está a viver e tendo em conta que esta proposta não tem ainda sequer viabilização garantida nesta primeira votação. Eu acho que pareceu-me, pelo menos das declarações ou daquilo que foi o esclarecimento que foi prestado pelo Ministro das Finanças, que há um grau de conforto razoável, digamos assim, da equipa que preparou o orçamento relativamente à capacidade de controlarem, obviamente, a despesa. O que eu acho que falta aqui, mas essa pergunta me foi colocada e bem, e pode acontecer, é que nós vivemos tempos de incerteza geopolítica e vamos seguramente vivê-los. Nós estamos, enfim, a um mês das eleições, um mês e pouco das eleições nos Estados Unidos. O próximo ano é um ano que vai ser seguramente mais difícil do que foi até agora. E, portanto, aquilo que pode efetivamente correr pior é termos uma situação de crise internacional, assim, basta um agravamento maior daquilo que se passa neste momento no Médio Oriente para os preços do petróleo dispararem e logo isso tem um impacto. A questão é saber se 0,3% é suficiente ou não. E há também uma outra questão, que é percebermos até que ponto é que esta política, que no fundo tem vindo a ser seguida, de recuperação de rendimentos através, no fundo, de reconhecimento de determinadas pretensões de grupos sociais, mas que no fundo se alarga depois também, tivemos a questão do complemento aos idosos, que não houve propriamente reivindicação social, se vai ser alargada ainda mais. E isso poderá complicar as contas, não é? Eu diria que, pelo que eu percebi, já tinham sido... Porque é despesa permanente, ainda por cima. É despesa permanente. Eu penso ter uma declaração designadamente do secretário-geral do PS, do Pedro Nuno Santos, no sentido de dizer que podiam, apesar de tudo, contar com a responsabilidade do PS para não desvirtuar o orçamento do ponto de vista da despesa. Se for assim, já não é, já há ali alguma margem. Mas mesmo isso não é inteiramente adquirido em função de agora do que vai acontecer no próximo mês e meio. Olhando para esta apresentação de uma forma geral, qual é que lhe parece ser o cunho deste orçamento, desta proposta de orçamento do Estado? O cunho no sentido de o que é que ela nos traz? Sim. Continuidade. Basicamente continuidade. Como disse há pouco, um sinal relativamente ao IRC, mas é sobretudo, enfim, do ponto de vista tributário não há grandes alterações, há de facto ali uns detalhes interessantes nas tributações autónomas, etc., que também é uma, enfim, reivindicação antiga de quem se bate pela simplificação do sistema fiscal português, mas é, do meu ponto de vista, sobretudo um orçamento de continuidade. O que em si não é... O Sr. Ministro das Finanças falou nos cavaleiros fiscais ou qualquer coisa assim. Isso é um anglicismo que são os budget riders, que é a tentativa de colocar dentro do orçamento normas que não são necessariamente orçamentais. Quase todas as normas fiscais que envolvem aumento de taxas, alargamento ou redução de base tributável, etc., não são normas orçamentais, são cavaleiros fiscais. A grande vantagem deste orçamento nesse aspecto é que tem muito poucos cavaleiros fiscais. E é bom que assim seja, porque uma reforma fiscal não se deve fazer no âmbito da discussão de um orçamento. Um orçamento é receitas e despesas para um ano. Uma reforma fiscal é uma coisa para décadas.
Mas não há entendimento E, portanto, para um ano. Não. Bom, enfim, na atual situação Será política, difícil ensaiar uma reforma fiscal haver um entendimento para décadas. Não é? perfeitamente impossível. Concorda com esta ideia de que é um orçamento de continuidade? E até vou acrescentar aqui outro dos anúncios feitos pelo Ministro, que ficou de ver e o eventual novo aumento extra para os pensionistas, tal como aconteceu este ano, mas ficou de ver mais para a frente, mais para o verão. É um governo que se preocupa bastante com os pensionistas? Eu acho Ou que mais com os pensionistas do que com outros? Eu acho que o foco, eu acho, diria, do Governo, como eu acho neste momento, sobretudo do PS, acho que o Chega se coloca, se quisermos, numa perspectiva um pouco diferente. Há uma enorme preocupação, porque há um espectro de risco de eleições, há uma enorme preocupação em reter, cativar, recuperar determinados grupos eleitorais. Acho que isso não deixou de acontecer e não vai deixar de acontecer até E os correndo tudo pensionistas bem. são um grupo muito apetecível. Os pensionistas são um grupo ao qual interessa ir buscar olho, ainda que não haja nada de novo, porque aquilo que o Fundo do Ministro das Finanças referiu é aquilo que já decorre da lei, portanto, automaticamente só se tomar uma medida que é não aplicar aquilo que está na lei. Eu assinalava assim, eu acho que há, do ponto de vista, dentro da lógica de continuidade, há claramente uma política, um objetivo de continuidade naquilo que é, insistindo nesta ideia, a recuperação de rendimentos, satisfazendo mais ou menos determinados grupos, que são grupos que também têm uma missão especial designadamente no nosso país, toda a questão designada dos médicos, dos enfermeiros, do Sistema Nacional de Saúde, das forças de segurança. Isso claramente é verdade. Mas acho que esse sinal que é dado do IRC, acho que é um sinal de que provavelmente este Governo, se este orçamento passar, tentará daqui para a frente ir um pouco mais longe nessa fronte. Registro também uma coisa, que é um orçamento, como há pouco dizia o João, com muito pouca coisa. É um orçamento muito enxuto do ponto de vista fiscal, o que eu acho que é também tático. Acho que quanto menos normas e o orçamento tem até menos, eu acho, do ponto de vista do IRC, do que aquilo que se poderia esperar e que decorre daquela agenda da aceleração da economia, em que nós esperaríamos que muitas das medidas que lá estão tivessem aqui, e não está lá, eu tive a oportunidade de percorrer rapidamente, não está lá nenhuma, ou estão lá, enfim, estão lá algumas em matéria de benefícios fiscais. É também uma questão tática do que é que se vai levar para o Parlamento para discussão e, obviamente, quanto mais se levar, mais se vai potenciar a discussão de coisas que já não são essenciais. Estas são. Está lá o fundamental daquilo que é essencial para o Governo. Recuperar, reformar e relançar Portugal com responsabilidade, que é um mote deste orçamento, é possível com este documento, com esta proposta? Não sei, enfim, se o Governo mantiver o momentum até agora, admito que possa, de certa forma, recuperar algo. Mas reformar, seguramente, não é com este orçamento. Há muito para fazer, mesmo muito para fazer. O que é que seria necessário? Enfim, não apenas... A reforma fiscal, sim, que não estaria no orçamento. A primeira coisa que era necessária era haver, e aí, pronto, diz-me o fato fiscalista e ponho isto o fato português, tem que haver uma clarificação política mais tarde ou mais cedo. Este ambiente de o PS empurra o Chega para o PSD quer fazer negócio com o PS... não, assim não conseguimos tomar decisões. No fundo, estamos presos uns aos outros e não conseguimos decidir para onde é que vamos. Temos, do ponto de vista político, eu diria que temos o país parado, o que muito provavelmente vai conduzir à aprovação do orçamento e à vantagem de vir o PRR, de haver obras, etc. No fim do dia, e tudo visto e somado, pode ser que não havendo orçamento, ou melhor, não havendo eleições, havendo orçamento, o PRR começar a avançar, etc., eu diria que o Dr. Pedro Nuno Santos tem perante si uma decisão muito difícil, porque se recusa apoiar o orçamento, será imediatamente acusado de irresponsável, mas se deixa o orçamento avançar, não há coisa pior para a oposição do que um governo com dinheiro e obra feita. Que é o que se passa neste orçamento, sobretudo porque tem aqui este pendor do PRR, que foi também bastantes vezes referido pelo Ministro. Acho que foi porque eu acho que dá, no fundo, o enquadramento do próprio orçamento. O orçamento é importante, mas é instrumental relativamente àquilo que é preciso fazer, que é o PRR. Eu diria mais, diria que nestes próximos anos, ainda que o orçamento passe, pelo menos nos próximos 2 anos, o que vamos ter de reformas é aquilo que está calendarizado, assim tenhamos a capacidade de executar o PRR, que não é pouco. Quer dizer, nós temos a modernização da administração pública pela frente, que é já para o ano, ninguém fala nisso, mas é já para o ano. O Governo vai ter que ser capaz de fazer não só aquilo que propôs, a revisão da lei de enquadramento orçamental, mas nesse contexto depois também a modernização da administração pública, sem o que de facto não há cheque ou tem que haver reembolso, portanto isso vai ter que acontecer. Acho que não podemos subestimar
o facto, aquilo que ainda apesar de tudo são os instrumentos que o Poder Executivo tem. Há muita coisa que o Governo pode fazer designadamente em setores, na economia, mas também no que diz respeito à habitação, e que tem feito, embora medidas avulsas... Sem precisar de apoio no Sem precisar da Assembleia da República e até com um determinado enquadramento que já decorre do pacote mais habitação, com uma conotação que obviamente agora é diferente e a reversão de algumas medidas. Mas acho que há muitas reformas que podem fazer. Acho que há uma que não se vai fazer, ou nenhuma fiscal. Uma reforma fiscal não se faz sem uma maioria no Parlamento e, portanto, por aí acho que não avançará. Será complicado. E vamos voltar novamente a falar do IRS jovem, como falámos no início, antes de ouvirmos o Ministro, e o Ministro referiu aqui que tem uma estimativa que abrange cerca de 400 mil jovens. Já conseguimos ter mais dados sobre a hipótese de esta medida dar certo com estes 400 mil jovens? O que é que nos diz? Diz-nos alguma coisa ou ainda é muito pouco? Acho que é um universo muito grande. Eu acho que depois, há ali uma dada altura, alguém lhe coloca uma pergunta relacionada mais com a questão do detalhe, enfim, portanto, em que ele dá o exemplo do agregado e do jovem. Acho que o impacto da medida vai depender muito depois de dados que não sei se neste momento existem, se essa análise já foi feita com essa granularidade, que é perceber qual é que é a situação desses jovens. Porque boa parte destes jovens, aqueles que têm o salário mínimo nacional, estão isentos. A medida não vai, e a maior parte, diria, enfim, dos jovens, é uma massa com certeza muito grande, não sei se são destes 300 quantos são, ou se são mais, de facto está num patamar que não vai beneficiar ou não vai ter grande alteração. Depois é preciso pensar naqueles que, apesar de ganharem mais, vivem com os pais. Esses, se calhar, saindo do agregado familiar, vão ter benefício. Mas vão fazer contas. Vão fazer contas com os pais, porque eles vivem em economia doméstica. Portanto, é uma medida cujo impacto real vai acabar por ser seguramente menor. Ela chega, teoricamente, a 300 ou 400, mas provavelmente vai acabar por ser mais limitado. O universo que vai beneficiar dela acabará por ser mais limitado e, se calhar, é um universo que, do ponto de vista, se quisermos até eleitoral, está mais próximo do universo a que quer chegar o Governo ou a AD do que aquilo que o PS queria chegar, e dei também alguma oposição à medida. É verdade. Concorda? Concordo que depois... Concordo no seguinte sentido: o Governo recuou e voltou para o modelo que foi criado pelo Partido Socialista, ou pelo Governo do Partido Socialista, e de facto uma das conclusões que se tirava muito rapidamente era que a abrangência do modelo era um bocadinho, enfim, quase propagandística, na medida em que a maior parte dos jovens, quando inicia o seu percurso profissional, tem um salário que muito dificilmente lhe permitirá tirar grande benefício desse conjunto de benefícios fiscais. Mas não é tanto por aí que eu critico a medida. A medida foi anunciada como uma grande medida, com grandes parangonas, para permitir que os jovens optassem por ficar no país e não emigrassem para países que pagam melhor, etc. E tal. Tudo isso é muito bonito. Eu gostava de perceber, e não há maneira de perceber, pelo menos não vejo como, qual é que é a eficácia dessa medida na retenção de talento em Portugal. Na minha perspectiva, não sou sociólogo, não faço ideia, mas na minha perspectiva, qualquer jovem que tenha uma boa hipótese de ir ganhar experiência num emprego bem pago, num país desenvolvido com impostos baixos, não é seguramente por causa do IRS jovem que decide ficar em Portugal. Se calhar, porque tem saudades da avó, decide ficar, mas pelo IRS jovem não. Quer isto dizer, só para terminar... Está a dizer que Portugal está condenado a ver os jovens partir, João Espanha. Enquanto não começar a deixar crescer a sua economia, está assim. Não tenho dúvidas quanto a isso. Gostava de ser mais otimista, aqui já não como fiscalista, mas como cidadão pai, digamos assim. Acho que há vários fenómenos. Acho que toda esta, pequeno parênteses, acho que toda esta discussão dos jovens que saem do país está um pouco inquinada pela concepção do preconceito daquilo que é a forma que nós, que temos pais desses jovens, temos da importância que damos, no fundo, ao estar no país. O mundo laboral hoje, dentro da Europa, é um mundo, e a Europa faz e quer que isso seja cada vez mais. Portanto, não é necessariamente um drama. Se calhar não é muito justo, do ponto de vista, e agora falando como contribuinte ou do ponto de vista fiscal, perceber que nós fazemos um investimento enorme em ter aquela que é a geração mais qualificada de sempre e que, de facto, é frustrante ver as pessoas e, de facto, é um investimento que não tem à partida retorno. Se calhar temos que repensar também, em alguns casos, a forma como, entre aspas, financiamos esse investimento, enfim, que seria outra discussão política, seguramente. Mas acho que é preciso dar sinais. Acho que não é...
Acho que o IRS jovem, claramente como estava desenhado, e o desenho foi mantido, mas em termos de eficácia era uma medida que eu acho que valia 50 milhões de euros de despesa fiscal, agora vai valer, se calhar, 10 vezes mais, já é uma coisa com impacto, portanto vai ter que se avaliar se isso produz, de facto, algum efeito. Mas há de ser o resultado de muitas coisas, há de ser o resultado da questão, obviamente, do acesso à habitação, que é talvez mais importante ainda do que esta. Acho que é um sinal com aquilo que se calhar é possível fazer e acho que é preciso dar esse sinal desta forma ou de outra forma, acho que é preciso dar esse sinal de solidariedade intergeracional, no fundo também ao contrário, dos pensionistas para os jovens e não só dos jovens para os pensionistas. Mas dar sinal, também tendo em conta a questão do crescimento económico do que me falava, na verdade é que como é que se fomenta esse crescimento económico sem haver, de alguma forma, um entendimento entre os principais partidos, não é? Muito difícil. Vai dar àquela questão do país parado que falava há pouco. Sim, exatamente. Não é? E neste momento o que temos, olhando para as lideranças dos principais partidos, é de facto... pelo menos aquilo que nos é transmitido, são visões radicalmente diferentes do que deve ser uma sociedade. Aliás, em certo sentido, pelo menos parece-me que hoje em dia o Partido Social Democrata faz jus ao seu nome, coisa que não fez durante muito tempo, e o Partido Socialista deixou de ser um Partido Social Democrata em certo sentido. Mas estou a navegar em águas para as quais não fui convidado a nadar. Eu diria que, do ponto de vista tributário, há muito a fazer, mas... como eu repito inúmeras vezes, a primeira grande preocupação não é tanto as taxas, os escalões, a base tributável, etc., é a estabilidade. Aquilo que nós não podemos ter é alterações tributárias ou nas leis tributárias sistematicamente a cada 6 meses, em cada orçamento, etc., etc. Uma coisa que foi feita, e foi muito bem feita, no tempo do Dr. Passos Coelho e do Dr. António José Seguro, foi o tal pacto que permitia uma descida gradual e contratada entre os dois maiores partidos das taxas de IRC, o que, isso sim, dava um magnífico mas que depois sinal. foi desfeito. A questão passa um bocadinho por aí, quer dizer, e agora, pronto, vou puxar os galões da nossa profissão, que é uma profissão um bocadinho, enfim, mal vista, não sei bem porquê, mas o sistema fiscal, quer se goste, quer se não, é fundamental para o crescimento económico ou para a ausência dele. E, portanto, esse tipo de acordos de regime sobre matéria tributária são fundamentais, porque a partir do momento em que muda um governo, há umas eleições e tudo aquilo que indicava que se ia em frente, de repente, faz-se marcha atrás, isto para qualquer investidor, para qualquer empresa, é o pior que pode haver. Não se pode dizer a um cliente estrangeiro chega a Portugal e pergunta quanto é que eu vou pagar de impostos nos próximos 3 anos. E a minha primeira resposta é não sei. No primeiro ano eu sei lhe dizer, no segundo e no terceiro não sei. Vai depender. Porque a nossa história é que as coisas mudam com muita rapidez. Posso lhe dar ainda outra historieta. Quando o doutor, agora escapa-me o nome, Lobo Xavier e a sua equipa fizeram aquela pequena reforma do IRC, fizeram uma coisa magnífica que foi aproximar as nossas regras, designadamente de Participation Exemption, daquilo que é a regra na maioria dos países da OCDE e, sobretudo, aproximando até bastante do regime da Holanda. Isto é, o Participation Exemption, não tem muito que saber, é uma empresa que já foi tributada, quando paga lucros a outra empresa, não vai haver dupla tributação. É só isto. E na altura alguém me perguntou, então a partir de agora vais aconselhar a clientela a fazer as suas holdings em Portugal? Eu disse, não vou. Não vou porque, mais uma vez, se calhar daqui a 2 anos isto muda tudo e, portanto, não... tudo, pronto, estou obviamente a esticar-me e a esgotar o meu tempo, mas a mensagem que gostava de deixar é acordo de regime, sim, reforma fiscal, sim, mas, sobretudo, estabilidade, simplificação. São as duas coisas que Portugal, do ponto de vista fiscal, precisa. É estabilidade e simplificação. Uma coisa de que nunca se fala, mas que o Nuno é até melhor testemunha do que eu, é a dificuldade que todos temos, particulares e empresas, em cumprir o manancial inacabável de obrigações acessórias que nos são impostas pela administração tributária. Para as empresas, então, é uma loucura. Já há estudos económicos sobre isso. Pondo as coisas no sistema, o tempo que as empresas demoram a cumprir as obrigações acessórias, que não são as de pagar imposto, são de calcular coisas, enviar informação para as finanças, etc., são meses de trabalho, em que não estão
a trabalhar. Portanto, tudo isto, há aqui um mindset que vem dos anos 70, 80 do século passado, que paulatinamente tem que ser resolvido. Hoje em dia há computadores, por amor de Deus, há muita coisa que pode ser simplificada. Falávamos aqui há pouco, no Cunha Bernabé, nas excepcionalidades deste orçamento do Estado, porque há dinheiro, porque há o PRR. Fica então aqui provado que mesmo havendo dinheiro, muito dificilmente se baixam impostos. Mesmo havendo dinheiro, muito dificilmente se baixam impostos quando, no fundo, se quer fazer a paz, mas ao mesmo tempo se precisa de estar preparado para a guerra. É um pouco essa a questão. É preciso podem baixar-se impostos seguramente, mas no final do dia o grande tema é que a despesa continua a subir e ela, de alguma forma, inevitavelmente sobe, porque isso é também, de alguma forma, o resultado do contexto político que nós temos, da arquitetura que temos e dos próprios protagonistas e das orientações políticas que eles têm e que nós conhecemos. Isso não é algo que vá mudar, mesmo com o orçamento aprovado, e acredito pessoalmente que será, acabará por ser, porque é melhor ter algum orçamento mesmo mal do que não ter orçamento nenhum. Acredito que sim, mas é efetivamente algo que nós vamos ter nos próximos anos. Agora, acho que do ponto de vista orçamental tem que haver, o mais importante do que está se calhar focado naquela que é a despesa e na cristalização da despesa é focarmos naquelas que são as oportunidades que nós temos agora de fazer, através daquilo que são acesso aos fundos que temos, aproveitá-los para efetivamente fazer as reformas que precisamos de fazer. Mas isso está a ser realmente aproveitado, porque, enfim, vou fazer aqui uma análise um pouco simplista, mas olhando para as taxas de crescimento que estão previstas depois do PRR passar, quer dizer, as taxas voltam praticamente a nada, não é? Não necessariamente. Não? Não necessariamente. Pelo menos naquelas previsões que vão sendo conhecidas. Eu acho que há... Parece que o impulso não se vai notar logo, não é? Eu acho que há um lado do PRR... há um aspecto do PRR que nós esquecemos. Nós vamos olhar para o PRR e, simplificando, olhando para a lista de medidas que lhe está anexa, nós vemos que 70% a 80% das medidas andam em torno não das empresas e da economia privada, mas do setor público. E o que eu acho que nós ainda vimos muito pouco, ou quase nada, é a modernização da gestão pública e o setor público, excepcionando determinados setores, designadamente a construção civil, recuperação de escolas e outros aspectos. Sistema Nacional de Saúde. Portanto, há, obviamente, um efeito, é um efeito que vem no tempo, mas há um processo de transição industrial, tecnológica, que está a ocorrer e vai demorar tempo. E eu acho que isso nós acabo por ver, enfim, até por experiência profissional, que claramente o investimento estrangeiro, por exemplo, nós temos hoje... Proposta de orçamento do Estado do Governo. Para já continuamos com a análise em estúdio com os fiscalistas João Espanha e Nuno Cunha Bernabé. E há pouco ouvíamos, de facto, Paulo Núncio a puxar por esta questão de este orçamento não ter um aumento da carga fiscal, mas depois Rui Rocha a lembrar logo de seguida que era uma diferença de 0,1, que quase que era só para dizer que de facto não havia um aumento. Mas é importante que haja pelo menos esse sinal ou é de facto indiferente? Porque a carga fiscal continua elevada. A carga fiscal depende da forma como se mede, não é? Depende da forma como diz. O que eu acho que é importante dar como sinal, e acho que isso foi dito, é que assim, não há efetivamente nenhum aumento, tirando a questão dos impostos sobre os consumos de combustíveis e da reposição da taxa de carbono, enfim, que vai continuar a acontecer, não há efetivamente um aumento de impostos. A receita fiscal sobe porque a economia cresce, porque há mais emprego, devido a outros fatores e não devido a esse fator. Daí não se retira necessariamente nada. É como medir o déficit em percentagem do PIB, quer dizer, nós podemos... Se o produto interno bruto cresce, o déficit pode crescer e em termos absolutos ser cada vez maior. Não retiro nada de especial daí. Olhando para o que disse também Rui Rocha, a dizer que falta impulso, falta ímpeto reformista a este orçamento, João Espanha concorda com esta ideia? Concordo, aliás, acho que já deixei claro, mas também há que reconhecer que o ambiente político não permite grandes ímpetos reformistas, como se disse há pouco, para que haja o verdadeiro ímpeto reformista, pelo menos na perspectiva daquilo que é o enquadramento fiscal ou o sistema fiscal, é necessário uma maioria clara e ou então um acordo de regime, o que neste caso em concreto, ou neste timing em concreto, acho que nem uma coisa nem outra estão no horizonte.
Uma das questões que foi de resto também aqui apontada agora por Paulo Núncio foi a questão da atualização das tabelas de IRS. Dizia Paulo Núncio que iria fazer uma verdadeira diferença. Vai notar-se? Conseguimos já perceber exatamente o quanto é que isso se vai notar? Acho que é preciso simular, obviamente, olhando para as tabelas. Ainda não as vimos, mas sim, há uma mudança, obviamente, há uma mudança de paradigma na atualização das tabelas e no modelo de fazer essa atualização, que deve ter um impacto diferente daquilo que era o anterior, claro. Essa mudança de paradigma é importante? Vai no bom caminho? Vai para no bom caminho, de facto, até a diferença? Quebra aquilo que foi sendo feito nos períodos de taxas de juros negativas e de baixa inflação. Os governos esqueceram-se pura e simplesmente de atualizar os escalões de IRS com a inflação, o que paulatinamente foi fazendo com que os escalões baixassem em relação ao poder de compra e, portanto, o imposto aumentava. Há muitas maneiras do skin a cat, não é? E, portanto, ao fazer este movimento, não só se dá o sinal até de uma certa recuperação de uma perda tributária que houve no passado, mas, sobretudo, é importante, penso eu, algo que o nosso colega Paulo Núncio referiu, que é para todos. Quando se aumentam por via da inflação os escalões, é para todos os contribuintes. Não estamos a fazer cherry picking de eu só quero beneficiar aquele escalão, por aí fora. E isso, parece-me que, isso sim, é uma mudança de paradigma que finalmente começa a... Nós agora voltamos à análise com os fiscalistas, recordo, João Espanha e Nuno Cunha Bernabé. Ouvíamos Rui Tavares dizer que o Governo beneficiava mais quem já era beneficiado. É isso que está espelhado neste orçamento? Não, enfim, o LIVRE e os partidos de esquerda e extrema-esquerda gostam muito de invocar a questão do benefício dos mais ricos, Portugal é um país pobre. Ricos em Portugal haverá aqui meia dúzia, não sei. Eu costumo sempre explicar isto com a alegoria do autocarro. Provavelmente o Nuno já me ouviu esta história, que é um autocarro com 10 pessoas é a mesma coisa que Portugal. 5 nem sequer ganham o suficiente para pagar imposto. Portanto, depois há 3 que pagam 20% da receita, há um que paga outros 20% e depois o último paga 60% da receita. Mas este último que paga 60% da receita, muito provavelmente não é rico. Nós cá em Portugal, o problema não são as taxas. Não é isso que se discute, e o Nuno até é mais especialista nisto do que eu, e, portanto, corrigir-me se eu disser um disparate, mas nós atingimos os 48% de taxa de IRS aos 70, não chega aos 80 mil hoje em dia. Na Alemanha é aos 300 mil. Portanto, mas é uma grande diferença. Que país é que, eu não percebo que cabeça é que concebe que alguém que ganha 3.000 ou 3.500 euros por mês é rico. Há aqui um desfoque completo e, portanto, lamento imenso. Quando se faz uma redução de IRS transversal, estamos a beneficiar todos e todos aqueles que pagam imposto. Eu não consigo perceber como é que vamos beneficiar em sede de IRS aqueles que não pagam IRS, que são 50% da população. A não ser que houvesse um crédito de imposto como existe nos Estados Unidos. Esse país, horrível. Não é? Portanto, não sei. Não é beneficiado quem já tem mais benefícios? Acho que não. Acho que seguramente, do ponto de vista deste orçamento, por várias razões. Uma que o João acabou de referir, que tem a ver com o facto da própria atualização das taxas, das tabelas, em função da inflação ou da evolução do próprio rendimento, dos próprios salários, é cega, ou seja, é neutra. Ela é feita pela mesma taxa para todos os escalões. E depois temos o reverso da medalha. Temos medidas como o IRS jovem, enfim, é obviamente uma faixa etária, é um grupo, mas medidas como o IRS jovem custam despesa fiscal, que é paga por todos os contribuintes que pagam impostos, mas são medidas que estão plafonadas, não abrangem os últimos escalões. E além dessas medidas, umas que não foram faladas, mas que estão na proposta do lei do orçamento e que são importantes, temos um conjunto de benefícios fiscais agora, ao trabalho suplementar, aos bónus, etc., às contribuições para fundos de pensões, que é uma coisa de que pouco se fala e que é absolutamente fundamental para nós no futuro, para a nossa geração e as gerações a seguir. E para despesas com seguros de saúde que passam a estar isentas de imposto. Portanto, isto não é precisamente o contrário. Nós estamos a introduzir maior progressividade. Se olharmos para o IRS como um sistema e não como uma tabela de taxas, nós vamos ver que a progressividade do sistema é enorme, porque quem tem rendimentos mais baixos tem deduções muito maiores,
o tipo de despesas que as pessoas que têm rendimentos mais baixos têm. Quem tem um rendimento, quem é, enfim, rico para Portugal, enfim, seguindo os critérios da administração fiscal, é 750 mil euros de rendimento ou 5 milhões, portanto não há assim tanta gente. Aliás, pela lista haverá menos de 2 mil pessoas ou cerca de 2 mil pessoas. Essas pessoas não têm, obviamente, deduções nenhumas. Essas pessoas não pagam empréstimos à habitação. Terão as despesas de saúde que todos têm. Portanto, há aqui aspectos de modulação do sistema fiscal que têm a ver com aspectos estatísticos, com grupos populacionais. E quando nós olhamos para tudo isto, nós percebemos que isso não é efetivamente verdade. Enfim, podemos entender que não pagam o suficiente, mas isso é outra discussão, que não é a discussão de as alterações que temos beneficiam mais. Não, é o contrário. Claramente, e acho que isso é tanto neste governo como no governo do PS. Tradicionalmente não tem sido assim em Portugal. Estamos a 1 minuto do final da nossa análise. Pedia-lhe uma palavra que classifica este orçamento do Estado, Nuno Cunha Bernabé. Acho que é um orçamento, digamos, pelo mínimo indispensável para que o governo possa dizer: estamos a tentar fazer o nosso caminho e tentar alterar o nosso pressuposto de devolver poder de compra às famílias, dando um sinal de maior competitividade à economia através do IRC. Não é 1% de taxa que vai fazer grande diferença, mas é o sinal que faz. Ao mesmo tempo, fazemos o mínimo indispensável para criar o mínimo de resistência a um processo de aprovação consensualizado com o PS. Portanto, acho que é o mínimo. Mas não é o orçamento que o país precisa, exatamente. E não é o orçamento que a própria AD, e eu concordo de alguma forma com o que foi dito pela Iniciativa Liberal, por Rui Rocha, é obviamente um orçamento, não é propriamente o orçamento que se esperaria do próprio programa, mas é o orçamento possível com o sinal que é possível dar, ampliando as possibilidades de ele vir a ser aprovado. Uma palavra para classificar o orçamento. É o orçamento possível e uma belíssima jogada de tática política por parte do governo.